Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Glória a Deus pela sua palavra, por nós estarmos aqui reunidos. Te agradecemos, Senhor, e agora abre nossos ouvidos, queremos abrir nosso coração para receber a tua palavra, para aprender com o Senhor, para transformar nossa vida. Nos submetemos à tua palavra para que ela possa nos dirigir os nossos passos, mudar o nosso comportamento. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor e peço tua graça, tua misericórdia, a unção do Espírito Santo, para que debaixo dessa unção eu possa ministrar a palavra com poder, com autoridade, para que barreiras sejam quebradas, as distrações sejam quebradas, para que todos nós possamos dar ouvidos a Deus e aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco essa noite. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um versículo que é muito conhecido por todos. Muita gente cita estas palavras, de julgar todas as coisas, reter o que é bom. Usamos muitas vezes isso como um padrão para a nossa vida, para as nossas escolhas. E nós precisamos bem entender o que está escrito nestes versículos. Julgar todas as coisas equivale a examinar todas as coisas, não é? E há versões que inclusive usam essa palavra examinar, julgar ou examinar todas as coisas. E julgar e examinar é uma coisa que normalmente nós gostamos de fazer, não é? Nós gostamos de julgar as coisas, gostamos de examinar as coisas, às vezes por curiosidade, queremos conhecer coisas melhores, queremos estudar, nos aprofundar, e isso tudo é muito bom. Como temos uma curiosidade aguçada, a gente quer conhecer mais coisas, e para isso a gente precisa examinar essas coisas, não é? Precisa estudar, tudo tem esse sentido aqui. E segundo a palavra de Deus, esse desejo de examinar e julgar é a princípio bom. É uma ordem, é uma recomendação de Deus que a gente faça isso. Não há nada de errado em fazer isso, seguindo essa orientação do Senhor. Segundo a Bíblia, isso é bom. E é assim que a gente acaba adquirindo conhecimento, examinando, julgando, observando. Isso traz conhecimento para nós. Mas a gente sabe que tudo aquilo que é bom foi criado por Deus. A Bíblia diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Ele é o autor de todas as coisas boas, deixou coisas boas para nós, mas em contrapartida, o inimigo das nossas almas tenta perverter o sentido de tudo aquilo que é bom. Há uma coisa boa criada por Deus que é produtiva para a nossa vida, mas o inimigo de Deus, o nosso inimigo, ele tenta transformar uma coisa boa em uma coisa ruim. É isso que ele acaba fazendo com esse sentido dessa palavra. A vontade de aprender, a vontade de conhecer, a vontade que muitos nós temos de melhorar, acaba fazendo a gente não entender bem o que significa julgar e examinar. E algumas pessoas partem para o experimentar. Experimentar é diferente de julgar e de examinar. Eu posso julgar algo olhando, estudando aquela coisa. Eu posso examinar uma coisa, olhando para ela, aprendendo sobre ela. Agora, experimentar uma coisa é diferente. Concorda com isso? Experimentar inclui provar daquilo, inclui trazer aquilo para a minha vida. Então já há uma deturpação aí no sentido, se eu, ao invés de julgar e examinar, eu passar a experimentar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Muda completamente o sentido do versículo. Muda ou não? O que você acha? A Bíblia diz: julgue, examine e retenha o que é bom. Ou seja, a partir daquilo que eu vi, do que eu examinei, eu faço uma seleção do que é bom. Aí você se imagina, de repente, numa grande mesa de comida,
e ao invés de julgar a comida, você resolve provar todas elas, né? Muda completamente o sentido. Eu vou provando um pouquinho de cada uma e depois eu separo as que são melhores. É isso que o versículo está dizendo para a gente fazer? Não. Ele não está mandando eu provar as coisas, não está mandando eu experimentar as coisas, mas sim que eu examine as coisas. Então, essa curiosidade que às vezes leva a gente à experimentação, acaba levando muitos de nós à morte. Algo que é bom, que é um princípio de Deus, que é uma ordem de Deus, julgue, examine, retenha o que é bom, acaba se tornando num princípio de morte, porque eu simplesmente substituí o julgar e examinar pelo experimentar. E isso se torna particularmente prejudicial, e muitas vezes é isso que tem acontecido mais constantemente com os jovens, que por curiosidade natural que todos temos na juventude, querer conhecer as coisas, querer adquirir mais conhecimento, acabamos não apenas examinando, mas experimentando as coisas. E essa curiosidade tem matado muita gente, tem destruído a vida de muita gente, porque certas coisas que foram apenas experimentadas acabaram por se tornar um vício, acabaram por criar uma dependência, né? A Bíblia diz, pastor, julgue todas as coisas, retenha o que é bom. Então eu fui ver como é que é esse negócio de droga, eu fui ver como é que é esse negócio de maconha, de cocaína, né? Eu experimentei para reter o que é bom. Mas essa experimentação não foi recomendada pela Bíblia, sim o exame das coisas, o julgamento dessas coisas, e não essa experimentação. E aí o que acontece é que essa curiosidade tem matado muita gente nos mais diversos sentidos que você possa imaginar. O que esse texto está dizendo precisa ser entendido à luz da Bíblia, concordando com todos os princípios da palavra de Deus. Voltando ao verso 21, está escrito: julgai todas as coisas, ou examinai, como já disse a você, é traduzido assim em alguns outros textos bíblicos. Julgar e examinar é o mesmo que avaliar, considerar, avaliar aquilo que está diante de mim, fazer uma medida de valores daquilo que está diante da minha vida, para que eu possa saber se aquilo é algo bom ou aquilo é algo ruim. E uma das coisas que a gente menos gosta é que alguém diga para mim que eu não sei o que fazer, que eu não sei a respeito das coisas. Principalmente os jovens também, né? Quando você diz ao jovem, meu filho, não faça isso, porque isso vai dar problema, eu já passei por isso, eu já vivi essa situação. O jovem encara isso como alguém dizendo para ele: você não sabe de nada, você não sabe da sua vida, você não sabe escolher. Então ele vai querer se afirmar e dizer: não, eu sei, eu posso experimentar, eu posso provar isso, eu posso lidar com essa situação. Então isso traz um conflito muito grande para as pessoas, porque a gente não gosta que alguém diga para a gente que a gente não sabe alguma coisa. Nós gostamos de ser conhecidos como aqueles que sabem de alguma coisa, e não como aqueles que não sabem alguma coisa, que a gente não é capaz de enxergar com clareza. Ninguém gosta de receber essa palavra. Você não está vendo muito bem isso aí. Há algo por trás disso que você não está percebendo. E a pessoa não gosta de ouvir essa palavra. A palavra julgar e examinar tem o sentido de avaliar. E eu acredito que para a maioria isso seja realmente verdade. As pessoas não sabem avaliar. As pessoas não sabem julgar. As pessoas não sabem ver além do que está aparente, não sabem ver aquilo que está por trás. E é muito comum, até nessa idade mais jovem, da gente achar que sabe uma coisa e na verdade não sabe nada a respeito daquilo. E isso acompanha alguns até uma idade avançada, porque não tem a capacidade de julgar e a capacidade de avaliar. Mas eu creio que nós cristãos
fomos aqueles que recebemos essa palavra. A quem Paulo escreveu isso? A igreja. Você é a igreja? Então, ele escreveu isso para pessoas que, a princípio, deveriam ter a capacidade de julgar e de avaliar. E quem me dá essa capacidade de julgar e avaliar? O Espírito Santo que habita em mim. Paulo escreve para a igreja, porque a igreja é a comunidade das pessoas que têm o Espírito Santo. Então ele diz a essas pessoas: julgue todas as coisas, porque você tem esse discernimento. Quem é que dá discernimento segundo a Bíblia? O Espírito Santo. Não é um dom, não é algo que Deus nos dá através do seu Espírito que em nós habita. Então, quem nos dá a capacidade de julgar alguma coisa? É o Espírito Santo. Por isso, essa palavra para o mundo não faz o menor sentido. Porque lá no mundo as pessoas não têm o Espírito Santo para lhes dar discernimento. Não têm visão espiritual para ver o que está além da aparência das coisas. Então, isso é próprio para os cristãos. Eu e você temos o Espírito Santo. Amém? Nós temos esse discernimento. O Espírito Santo, ele é poderoso para incomodar o nosso coração quando fazemos algum tipo de julgamento errado, para mostrar para nós que não estamos de acordo com a vontade de Deus. Por isso esse versículo é para a igreja e não para o mundo. Paulo diz para nós: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Faça uma seleção de todas as coisas e fique só com aquelas que de fato são boas para você. Irmãos, a única pessoa capaz de fazer isso é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Para o ajudar, para o auxiliar com discernimento, de entender exatamente o que as coisas significam, de avaliar corretamente as situações, as coisas, as pessoas, tudo que está ao nosso redor. É Ele que nos dá essa capacidade de julgar. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 2, no versículo número 12, está escrito: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você não tem o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, e esse Espírito te foi dado para que você tenha conhecimento. Conhecimento, quem nos dá é o Espírito Santo. Conhecimento das coisas de Deus, quem nos dá? O Espírito Santo. Conhecimento e entendimento espiritual para avaliar se algo é bom ou ruim, o Espírito Santo que nos dá. Conhecimento para avaliar se algo está de acordo ou não com a palavra de Deus, o Espírito Santo que nos dá. Só nós podemos exercer esse versículo na sua plenitude, porque temos o Espírito Santo para nos ajudar nesta avaliação, neste julgamento, neste exame das coisas, e como Paulo diz, de todas as coisas. Todas as coisas devem ser examinadas. Todas as coisas devem ser julgadas, não provadas, não esqueça disso, mas examinadas, discernidas, julgadas. É uma capacidade que Deus deu aos seus filhos através do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que os nossos passos sejam guiados pelo Espírito Santo, para que as nossas escolhas sejam determinadas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós podemos escolher diferente? O que você acha? Podemos. Não temos o livre-arbítrio? Nós podemos examinar e reter o que é ruim. Não podemos? Podemos também. Mesmo tendo o Espírito Santo, você continua livre. Você é livre porque Deus te deu essa liberdade de arbítrio. Então, mesmo tendo o Espírito Santo, você pode fazer o que você quiser. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, vai incomodar, vai falar, vai apertar, mas no final você faz o que você quer. Por isso o apóstolo Paulo dizia também: não entristeçais o Espírito de Deus que habita em você.
Como é que eu posso entristecer esse espírito? Fazendo algo que é contrário, que ele tem me dito que eu não devo fazer, que ele já me ajudou a julgar de maneira correta, mas que mesmo assim eu insisto em experimentar, eu insisto em reter aquilo que não é bom, ao invés de fazer o que ele me diz, reter aquilo que é bom. Mas a liberdade nós temos. Por isso não podemos nos limitar apenas a ter o Espírito Santo, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Na carta de Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim, Paulo ensinando a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, o Espírito Santo que está sobre você não significa um espírito de covardia, de se acovardar, de se eximir, de não tomar decisão, de evitar julgar, de evitar examinar. Não. O Espírito Santo que está sobre você é algo que te dá coragem para agir segundo a vontade de Deus, como ele diz aqui, com poder, com amor e com moderação. Como é que se exerce moderação? Exatamente exercendo-se o que Paulo recomenda aqui, julgando todas as coisas, retendo o que é bom. Como é agir com moderação? O que é uma pessoa moderada? É uma pessoa sem extremos, sem excessos, que é, na verdade, guiada pelo Espírito de Deus. Não está nem para baixo, nem para cima demais, ela está na plenitude daquilo que Deus tem para ela. Então ela consegue discernir o que está ao seu redor, se é bom, se não é bom, se convém, se não convém. Como Paulo também ensinou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Mas como é que eu vou saber se elas são convenientes ou não? Exercendo o que ele diz aqui em 1 Tessalonicenses, julgando, avaliando, observando, se eu posso retê-las ou se devo aboli-las da minha vida. É assim que funciona a vida do cristão. Não é por normas e regras, nem por manuais do que pode e do que não pode ser feito, mas pela avaliação que Deus deu a capacidade a cada um de nós de fazer. Veja, essa capacidade Deus deu a mim e a você. Você não precisa buscar em algum manual, em alguma lista da igreja, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. Se você tem o Espírito Santo e não o entristece, ele governa sobre a sua vida. Ele te dá discernimento, ele te diz o que fazer e o que não fazer, ele te mostra o melhor de todas as coisas que você pode reter, de tudo aquilo que você examina, você consegue discernir o que realmente não te domina e que é lícito que você adote como prática de vida. Quem nos dá isso é o Espírito Santo. Não tem uma bula pastoral, não tem um conjunto de normas da igreja, mas é um relacionamento pessoal que nós temos com Deus, que vai governar a nossa vida na medida em que somos guiados pelo Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, aí eu posso julgar todas as coisas. Aí eu posso examinar todas as coisas. Posso perceber que todas, na verdade, são lícitas, mas nem todas convêm e nem posso me deixar dominar por nada que esteja ao meu redor nesse mundo. Como o Espírito Santo é aquele que nos revela a palavra, é através dessa atuação dele que nós podemos discernir se algo é bom ou ruim. Como disse hoje pela manhã, se eu sei de algo que Deus ama e sei de algo que Deus odeia, eu preciso aprender a amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Eu preciso desse discernimento, mas quem me dá a revelação da palavra? Será que é o pastor pregando que me revela a palavra? Eu apenas sou aqui um instrumento para trazer a palavra da forma mais clara possível, mas quem convence o homem da verdade, quem é? É o Espírito Santo. Muita gente pode ouvir uma palavra pregada pelo melhor pregador que você possa imaginar e não dar nenhum valor àquilo, não ser tocado de forma nenhuma. Se o Espírito Santo não tocar com convencimento,
Não há eloquência humana que consiga substituir o que só o Espírito Santo pode fazer. E esse que me revela a palavra, esse que me convence da verdade, é esse que me mostra pela palavra o que convém e o que não convém. É esse que me dá um padrão para julgar. Quando a gente fala de julgar, a gente é acostumado aí às injustiças do mundo. No mundo tem injustiça, irmãos? O que você acha? Gilmar Mendes solta todo mundo. Não é, irmãos? Então tem muita injustiça no mundo, não tem? Tem. Aí a gente diz, poxa, mas o cristão não deve julgar. Aonde está escrito na Bíblia que o cristão não deve julgar? O que Jesus ensinou foi, não julgueis, para que você não seja julgado. Por com a mesma medida com que você julgar ou medir, vão medir você também. Ele está dando um alerta para eu não me precipitar em julgar outras pessoas, porque com esta mesma medida e rigor que eu julgo alguém, eu também serei julgado. Mas a Bíblia não proíbe, pelo contrário, ela ordena o julgamento. Acabamos de ler um versículo aqui que nos ordena julgar. Julgue todas as coisas. Retém o que é bom. Julgamento é exercer algum tipo de juízo sobre qualquer situação. Então, como o nosso juízo no mundo está tão contaminado, tão injusto, não é? A gente acaba esquecendo como deve ser exercido esse mandamento, pode-se dizer assim, porque Paulo está dando aqui uma ordem de julgar. Mas com que critério eu vou julgar? Todo que vai julgar ou ser julgado precisa ser julgado de acordo com um critério. Quando alguém comete um crime, esse crime é classificado pela lei. Então há um critério para o julgamento daquele crime, o que diz a lei a aquele respeito, a respeito daquela prática. Então o juiz, quando vai julgar, ele não julga da cabeça dele o que ele bem entende, menos o Gilmar Mendes, né? Mas quando ele vai julgar de acordo com os critérios estabelecidos na lei, que ele vai usar para analisar aquilo. E qual é a nossa lei? É a palavra de Deus. Quem nos revela? O Espírito Santo. Qual é o princípio que vamos usar para julgar qualquer coisa? Não a minha preferência, não os meus pensamentos ou filosofia de vida, mas o que está na palavra. Então, essa intimidade com o Espírito Santo, que revela a palavra, faz com que eu tenha um instrumento preciso para julgar com clareza, para examinar à luz das Escrituras. Como Jesus certa vez disse aos escribas e fariseus, ele disse, examinai as Escrituras, porque é nela que está tudo aquilo que vocês precisam saber a respeito da vida eterna. Entretanto, vocês conhecem essas Escrituras de cor, mas não as examinam. Eu posso decorar uma coisa sem entender. Pode ou não pode? Já fez isso no colégio? Quantas coisas a gente decorou, né? Tinha até musiquinha para decorar os planetas. Minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nozes, pão. Alguém lembra disso? Lembra disso? Minha velha, traga meu jantar. É o quê? Minha? É Marte? Não, Mercúrio? Não, esqueci. Tá vendo? Não serviu para nada, só guardei a historinha. Mas no fim, não entendi, não guardei, não absorvi. Decorei. Você pode ler a Bíblia e decorar, não pode? Você pode ter a Bíblia de cor. Todo fariseu, escriba, se orgulhava de saber de cor. Inúmeras passagens bíblicas, muitos textos de cor. Mas Jesus diz, examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. E vocês olham para elas e não conseguem ver isso. Então o que adianta você decorar aquilo que você não entende? O que adianta você receber a palavra de Deus apenas como algo a ser decorado, mas na hora de julgar, na hora de examinar, na hora de escolher para a sua vida, você não entende o que ela diz para te orientar no que você deve fazer? Não adianta nada. Não adianta decorar versículos e quando você estiver diante do diabo, ficar citando versículos para ele. Se você citar versículos para o diabo diz mais versículos para você. Já tentou apostar com o diabo quem conhece mais a Bíblia? Vai perder. Ele conhece mais do que você. Sabia disso? O diabo conhece mais a Bíblia do que qualquer um de nós. Então não vá fazer competição com o diabo, ver quem conhece mais passagem bíblica, que você vai perder.
Não é isso que vai funcionar na luta contra ele, mas o poder que está na palavra, o poder que está na sua vida, o poder do Espírito Santo, é esse que vai fazer a sua vitória. Então, eu preciso desse entendimento para decidir se algo é bom ou ruim, para decidir se algo honra a Deus e ao Evangelho, ou se não honra, se desonra. Se algo que eu examino, que eu julgo, é conveniente ou não é conveniente. Eu preciso desse discernimento bíblico, que é o Espírito Santo que vai me dar, para que então eu possa ir para a segunda parte do versículo. Qual é a segunda parte do versículo? Julgai todas as coisas e faça o que mais? Retende o que é bom. Ou seja, traga para você, retenha com você aquilo que é bom do que você examinou, do que você julgou. E isso então é um princípio. De tudo aquilo que eu examino, de tudo aquilo que eu julgo, eu só devo trazer para mim, guardar comigo aquilo que é bom. Em que sentido? Todos os sentidos que você possa imaginar. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você vivenciar, você vai reter apenas o que é bom. Lembrando que você julga, mas não experimenta. Não esqueça dessa diferença, tá? Se você esquecer dessa diferença, aí vai tudo por água abaixo, esse pensamento. Julgar não é experimentar. Examinar não é provar. É olhar, é analisar e reter o que é bom. Se há alguma coisa boa, eu vou reter. Pode ser que alguma coisa tenha alguma parte boa. Essa parte boa é que eu vou reter. Eu não preciso recusar tudo porque está tudo errado, tem 90% errado. Eu posso reconhecer que há 90% errado, mas guardar comigo aqueles 10% que são produtivos e bons. Entenda? Isso se chama reter o que é bom. Realmente separar para mim aquilo que vale a pena. E aí eu preciso entender que nem tudo que a gente ouve é de Deus. Nem tudo que a gente ouve edifica e nem tudo que a gente ouve é verdadeiro. Eu preciso saber ouvir. Eu preciso saber reter o que é bom. Às vezes até com alguém que não concorda comigo. Às vezes até com alguém que tem uma opinião contrária. Eu preciso aprender a ouvir e reter o que é bom. Se não tiver nada de bom, aí não retenho nada, tá bom? Eu só ouvi, e o ouvido está aí, né? Agora, se eu percebo que não há nada de bom para ouvir, não é bom ouvir de novo, né? Aí eu vou começar a encher meu ouvido de coisa que não presta, né? Então, não é provar, é examinar. Dá para entender isso? Esse é o princípio que nós precisamos adotar. E o que Paulo diz para a gente em Filipenses capítulo 4? Vamos ler? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então Deus está aqui nos mandando encher a nossa vida de coisas boas, segundo valores de Deus. O que deve ocupar o meu pensamento deve obedecer a esse critério. Mas antes eu posso examinar, posso julgar algo, e se esse algo que eu examinei ou julguei não atende a esse critério, descartar da minha vida. Não ficar pensando em algo que eu sei que não atende a esse critério. Ficar alimentando ou poluindo, melhor dizendo, a minha mente com algo que eu sei claramente que não é de Deus. Eu não devo ficar alimentando ou poluindo a minha mente com coisas que eu percebo claramente não serem de Deus. Julgai e retende o que é bom. Se é bom, eu separo para mim. Passa a fazer parte dos meus pensamentos. Pode ser utilizado, bem utilizado para o bem, mas se não, eu descarto e não permito que isso ocupe o meu pensamento. Porque o meu pensamento, segundo Paulo, deve ser preenchido pelo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e se existe algum louvor, em tudo isso é que deve ocupar
o meu pensamento. E por fim, queridos, voltando ao texto, a Bíblia o texto termina no versículo 22, em que depois de dizer, julgai todas as coisas e retende o que é bom, Paulo diz assim, abstende-vos de toda forma de mal. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso julgar. Primeiro, eu preciso examinar e perceber o que é mal. E o que é mal, segundo Paulo aqui, tem várias facetas diferentes. O mal assume formatos diferentes. Então ele me diz para eu me abster de toda forma, qualquer formato de mal. Há um outro versículo bíblico em que a Bíblia diz, também através de Paulo, que eu devo fugir do mal e de que mais? Da aparência do mal. O mal, às vezes, é facilmente identificado, mas a aparência do mal é mais sutil. São as outras formas de mal que eu devo também evitar. Então, o que Paulo diz aqui é isso, eu preciso me abster de toda aparência do mal, de toda forma, de todo tipo de manifestação do mal. Mas esse versículo depende do anterior. Eu só vou descobrir se algo é mal ou não se eu julgar primeiro, se eu examinar primeiro. Repito, não provar, examinar, ok? Se eu examino primeiro, se eu julgo primeiro, eu consigo descobrir se algo é bom ou mal. E aí, descobrindo, a Bíblia diz que eu preciso me abster disto, de toda aparência, de toda forma que o mal possa tomar nas mais diversas situações. Então, o que o texto diz de forma completa, juntando o versículo 21 com o versículo 22, no 21, encha a sua vida do que é bom, retenha o que é bom, e o que é mal, jogue fora. O que é mal, se abstenha, passe longe, jogue para longe de você. Esse é um princípio de vida para nós cristãos. Concorda que é simples isso? Julguei, percebi, vi que é bom, fico para mim. Vi que é mal, descarto. Vi que não presta, lanço fora, me abstenho, não trago para a minha vida as mais diversas formas e aparências do mal. Porque o mal nem sempre parece tão mal, mas continua sendo mal. O mal às vezes parece bom, ou não? Você já viu o lobo vestido de ovelha? Parece bom. Uma ovelhinha tão bonitinha, faz mé. Aí quando você abre, fecha a clé, sai um lobo lá de dentro. E aí? Parecia bom, mas era mal. E eu precisava discernir aquilo para que eu me abstivesse daquilo ali, para que aquilo ali não influenciasse a minha vida. Então o que é necessário é também, além de reter o que é bom, além de me encher do que é bom, eu preciso me esvaziar do que é mal e de toda forma que esse mal possa ter. Por quê? Simples. Bem e mal não podem conviver na mesma pessoa. Você tem o Espírito Santo? Você não pode ter o diabo. Se você tem o Espírito Santo, você não pode ter um demônio. Dá para imaginar um demônio dividindo a casa com o Espírito Santo? O teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas que parte? Deve ser a cabeça, que eu sou bonito. Deve ser o tronco, que eu sou forte. O pé é do diabo. O pé é feio, né? É isso, irmão? Dá para a cabeça e o tronco ser do Espírito Santo e o pé, o órgão genital ser do diabo? O que você acha? Dá? Não dá, né? Ou é tudo de Deus, ou não é de Deus e é do diabo. É simples isso aí. Então não pode conviver. O que é bom não pode conviver ao mesmo tempo com o que é mal. Eu não posso ser bom e mal ao mesmo tempo. Então eu me encho do que é bom e me esvazio do que é mal. Isso acontece num processo praticamente automático. Encho minha vida do que é bom, automaticamente não sobra espaço para aquilo que é mal e nada pode conviver, né? Dois corpos não convivem no mesmo lugar, então se entrou o que é bom, vai sair o que é mal. Não tem como os dois permanecerem ali. O mal e o bem não podem conviver juntos de nós. E segundo o texto que nós lemos, o mal tem diversas formas, diversas aparências, mas sempre é
mal. Mesmo que ele pareça bonito, como diz a Bíblia, Satanás se disfarça como um anjo de luz. E quem olha um anjo de luz se apaixona por ele. Cuidado você que anda vendo muito anjo por aí. Tá? Tem gente que tem mania de ver anjo, né? Aí vê um anjo bonito e tal. Cuidado para saber que anjo é esse, né? Eu não estou dizendo que não existem visões espirituais. Eu creio em visões espirituais, mas eu estou dizendo que eu preciso discernir todas as coisas. Quando eu digo julgar todas as coisas, inclui as visões espirituais? Inclui as visões espirituais. Você pode ter uma visão, eu posso ter uma visão. Aí o que eu faço? Me rendo a essa visão e... Não, eu vou julgar esta visão. Eu tive uma experiência espiritual. Eu preciso julgar essa experiência espiritual. Não é julgar todas as coisas ou só algumas? Todas as coisas. Então até as experiências espirituais precisam ser julgadas, examinadas. São boas? Retenho. Não são boas? Elimino da minha vida. Não é? Satanás se parece, muitas vezes se apresenta como um anjo de luz, com o objetivo de enganar. Se eu não julgar, se eu não discernir, irmãos, um dos dons do Espírito Santo mais preciosos é o discernimento de espíritos. Porque com esse dom eu consigo discernir o espírito que está por trás daquela coisa. Que parece bonita, parece vantajosa, parece apetitosa, mas é venenosa. E aí só o discernimento espiritual vai me dar isso. E é um dom do Espírito Santo. Então eu não posso me deixar confundir pelas diversas aparências que o mal pode ter. Porque o mal sempre será mal, independente da cara que ele tenha. E todo mal pesa. Eu quero ler com você Hebreus, capítulo número 12, no versículo número 1. A Bíblia diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, a Bíblia diz que esse pecado, esse embaraço, ele é um peso para a nossa vida. Todo mal que permanecer em nós será um peso na nossa vida. E a Bíblia diz que eu preciso me desembaraçar de todo o peso, porque há uma grande nuvem de testemunhas olhando para mim, olhando para nós. Então, com o pecado não se brinca, com o mal não se faz concessão. O mal sempre será mal, mesmo que tenha aparência de ser bom, ele sempre será mal. E eu preciso me abster de todo mal, de toda a aparência que ele possa ter, de toda a influência que ele possa exercer, eu preciso tirar da minha vida e me encher de coisas boas. E para a gente terminar, abra sua Bíblia no Salmo 119 e vamos ler do verso 9 ao verso 11. Porque na verdade isso é a única maneira de nós julgarmos e discernirmos. É o auxílio do Espírito Santo que está em nós, que nos revela a palavra de Deus. Ela é o padrão para qualquer tipo de julgamento que a gente venha fazer. Não julgue segundo os homens, segundo as filosofias, segundo os profetas do mundo. Não julgue segundo as teorias, mas julgue segundo a palavra. E o que ela diz no Salmo 119, no verso 9, é assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A única maneira da gente caminhar num caminho de vida, de paz, de vitória, é observar esse caminho pela palavra. Observar, examinar, julgar. Tudo que estiver no seu caminho, julgue pela palavra, observe pela palavra, examine pela palavra, retenha o que é bom, o que não é bom, jogue fora, continue caminhando. Guarde no coração as palavras de Deus, para você não pecar contra Ele. Qualquer esforço vai ser em vão. Eu vou me esforçar para não pecar, vai ser em vão. O que tem que estar no coração, a palavra.
Aí sim você vai resistir àquilo que é ruim, vai tirar da sua vida e vai andar num caminho de vitória. Vamos orar? Meu Deus, ouvimos Tua palavra, o Espírito Santo que habita em nós nos convence dessa verdade. E agora, Pai, precisamos viver de uma maneira diferente. Precisamos examinar o nosso caminho pela luz da Tua palavra, Pai. Precisamos julgar tudo aquilo que chega diante de nós, examinar, mas não provar. Precisamos desse discernimento que o Teu Espírito pode nos dar, para tomarmos decisões corretas, acertadas, para retermos apenas o que é bom, o que vai progredir na nossa vida, Pai, para eliminarmos de nós todo o mal, toda a aparência do mal. Nos ajuda essa noite, Senhor. Que o Espírito Santo nos desperte, que Ele fale alto ao nosso coração, para que acima da nossa vontade, que é perniciosa, que é inclinada para o mal, nós possamos Te obedecer, guardar a Tua palavra no coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda nossa juventude, ajuda as crianças, os jovens, os adultos, todas as faixas etárias da igreja, a guardar a palavra no Teu coração, para que ela não volte sem o efeito que o Senhor deseja, que ela produza em nós uma transformação, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor agora com alegria. Deus é bom. Glória a Deus. Refina-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor.